Bom dia, irmãos. Nós vamos falar hoje sobre um tema que eu acho interessante para a igreja, descobrindo o meu lugar na igreja. E penso que se cada um de nós procurar desenvolver esse dom que Deus dá a cada um de nós, a igreja vai caminhar de uma maneira mais tranquila, mais suave, mais leve, se a gente compreender qual é a minha função na igreja. Mas nós vamos orar antes de iniciarmos o nosso trabalho. Pai, na tua presença nos encontramos. Pedimos a tua misericórdia sobre cada um de nós. Acima de tudo, Senhor, fala aos nossos corações, dando-nos entendimento e sabedoria sobre aquilo que precisa ser feito na tua igreja. Trabalha com o coração de cada um de nós. Mais uma vez eu te peço, em nome de Jesus. Amém. Irmãos, quando preparava esse texto, eu achei algumas coisas interessantes que Paulo fala que está lá em Coríntios, da 1 Coríntios 12, de 4 a 11, são vários textos, né? E uma coisa que chama atenção é que Deus tem um chamado específico de trabalho em sua obra para cada um de seus filhos. Deus tem um trabalho especial para cada um de nós. Qual é o nosso maior problema na igreja hoje? É que nós, em vez de assumirmos o nosso posto dentro da igreja, nós queremos trabalhar em tudo na igreja e abraçar tudo na igreja. Esse é o problema nosso. Se Deus dá um dom especial a cada um de nós tem que saber qual é o seu lugar. Não adianta eu querer tomar o lugar do pastor, porque Deus deu a ele um dom especial. É o da pregação. Deus deu ao irmão Credival o dom do ensino. É o ensino. E não adianta, quando nós fugimos deste princípio, a coisa não vai sair como deveria sair. Até podemos fazer, irmão. Às vezes na teimosia a gente faz muita coisa que não deveria fazer. Mas quando cada um de nós procura fazer as coisas dentro da vontade de Deus, é o que Paulo fala que ele incentiva: sede firmes, sede inabaláveis e sempre abundante na obra do Senhor, sabendo que no Senhor o vosso trabalho não é vão. O que eu vejo também aqui é que a vocação ou chamado para o ministério na igreja vem do Espírito Santo. E às vezes a igreja ela tem uma ingerência de querer mudar essa situação. A igreja precisa saber isso aqui, que é o Espírito que faz, que dá a vocação. Não é eu que faço isso. Isso já é programado para o próprio Deus. Deus coloca o crente em cada lugar. E quando Deus coloca cada um de nós aqui, Ele nos capacita para isso. Não precisamos, quando você for convidado para fazer um determinado trabalho na igreja, não precisa ficar com medo. Porque se alguém está te chamando, Deus vai te capacitar para fazer aquilo que precisa ser feito. Você não precisa ter medo, né? E o próprio Deus é quem coloca o crente e deseja ao mesmo tempo em que capacita para exercer alguma atividade dentro da igreja. Uma outra coisa importante nesse contexto é que cada um tem um trabalho especial dentro da igreja. Ninguém é melhor do que ninguém. Todos nós que trabalhamos na igreja, né, temos um trabalho especial. Todos nós temos o objetivo o quê? De alcançar o reino
de Deus. Quando nós assim fazemos, o reino vai crescer. A maioria das dificuldades hoje na igreja é que falta entendimento na descoberta do lugar de cada um dentro da igreja. A gente sabe que as vocações e os dons são distribuídos pelo Espírito Santo. Está lá em 1 Coríntios 12, de 4 a 11. E nesse texto que nós estamos abordando, Paulo deixa uma lista de deveres espirituais que são as ferramentas de trabalho na igreja. Eles funcionam como chamado de Deus. Por exemplo, quem tem a vocação para ensinar a Bíblia, está lá em Romanos 12, 7, precisa do dom da palavra e da sabedoria. Mas Deus chama alguém para o ministério evangelístico. Efésios 6, 11. Ele também capacita os dons, operações de milagres e discernimento do Espírito. Então, quando Deus convoca uma pessoa, ele de fato, ele dá a cobertura. Outra coisa interessante que eu aprendo nesse texto é que nós não podemos simplesmente escolher aquele ministério, né, que admiramos ou consideramos de grande importância. Isso não é papel nosso, isso é papel do Espírito Santo. É ele, né, é prerrogativa dele escolher, né, e distribuir, né, os ministérios dentro da igreja. A distribuição dos dons é prerrogativa do Espírito Santo. E ele faz isso segundo o seu próprio critério. Mas sempre visando o melhor aproveito, né, de um lugar para o outro. E é interessante nesse texto também que as igrejas têm necessidade diferente. Às vezes uma coisa que é boa para uma igreja pode não ser para a nossa. E a gente precisa aprender a contextualizar isso, né? E entender, porque se eu fui membro da igreja... não, porque lá na minha igreja era assim, mas aqui é diferente. A gente precisa entender isso. Cada igreja tem uma forma de administrar. E o problema maior, meus irmãos, é os cabeça dura dentro da igreja, né? Tem irmão que eu vou te falar, ele é complicado, viu? Ele é mais complicado que a instalação de vagalume, né? Porque a instalação de vagalume ilumina, né? Mas tem irmão dentro da igreja que é desse jeito, ele só gosta de confusão, né? Eu acho que ele está no lugar errado. Está no lugar errado. A igreja não tem que fazer aquilo que eu penso ou aquilo que eu... É o corpo, irmãos. E o apóstolo aqui, ele faz uma comparação interessante, que a igreja é como um corpo. Cada membro tem o seu lugar. No nosso corpo, quando falta alguma coisa, nós vamos sentir a diferença. Na igreja é a mesma coisa. E a gente precisa aprender isso, que cada igreja tem uma necessidade diferente. Cada igreja tem uma forma de administrar. Os dons espirituais, irmãos, são capacidades sobrenaturais do Espírito Santo concedido pela graça aos crentes. Irmãos, quem concede esses dons é o Espírito Santo. Quem vai dar a produtividade desses dons que eu tenho é o Espírito Santo. Se eu deixar ele trabalhar na minha vida, porque tem gente que não deixa. Tem pessoas, tem irmãos que Deus está falando com ele, o seu caminho é esse, mas ele vai para cá. Seu caminho é esse, mas ele continua na teimosia.
E às vezes, irmãos, muitas das vezes nós não entendemos como cristão por que acontece algum transtorno nas nossas vidas. É a nossa desobediência. Irmãos, Deus não quer sofrimento para ninguém. Não é projeto de Deus sofrimento na vida de ninguém. Mas esse sofrimento ele é necessário. Por que ele é necessário? Por causa da nossa desobediência. Muitas das vezes nós deixamos o caminho de Deus e procuramos tentar fazer a nossa própria vontade. Uma coisa interessante aqui também é que os dons, né, eles são habilidades que não são aprendidas em seminário nem transmitidas hereditariamente, mas vêm diretamente de Deus. Irmãos, o pastor pode ser o melhor pastor do mundo, mas se o que ele faz não está dentro da vontade de Deus, ele vai ser um frustrado. Porque quando Deus chama, meus irmãos, assim, ele não pergunta se a gente aceita ou não, ele chama e convoca e está convocado. Querendo ou não, irmãos, vai vir. Você vai ter que aceitar a vontade de Deus. Porque quando Deus chama, meus irmãos, eu já vi testemunho de pessoas que resistiram muito o chamado de Deus e pagou um preço muito alto. Eu não estou dizendo aqui só do ministério pastoral, eu estou dizendo da vocação de cada crente dentro do trabalho da igreja. Pode ser dentro da igreja, pode ser fora da igreja. Quando Deus convoca, meus irmãos, ele nos leva de uma forma ou de outra. Uma das coisas que a gente aprende aqui também com Paulo é que os dons podem ser desejados e até buscados em oração. Irmão, se eu tenho alguma dúvida, se eu tenho alguma dificuldade, eu preciso buscar primeiramente em oração e às vezes conversar com pessoas que têm mais experiência do que eu naquilo que eu estou pretendendo fazer. Como o texto fala, cada um de nós temos um dom especial na igreja. E se nós temos o dom especial da igreja, cada um de nós devemos procurar a pessoa certa para falarmos aquilo que pretendemos fazer ou que estamos com dificuldade. E a gente às vezes precisa até ter um pouco de cuidado, irmãos. Assim, eu falo com muita liberdade. A gente tem coisa que a gente deve evitar contar para determinadas pessoas. Porque tem pessoas dentro da igreja que parece que ele tem o dom da fofoca, né? Tudo que ele escuta, ele sai espalhando para todo mundo, né? Às vezes é uma coisa pessoal que você conversa com o irmão, né? Você discute uma coisa com o irmão e no domingo seguinte todo mundo da igreja está sabendo, né? Então, às vezes, tem pessoas que você não pode falar tudo aquilo que você pretende falar e, às vezes, nem discutir um projeto de ideia sua, projeto de vida, né? Você precisa escolher pessoas para você falar. Eu sempre tenho falado nas minhas palavras que cada um de nós precisamos ter no mínimo 4 amigos, né? Porque no dia que a gente morrer, tem a funerária, mas vai ter que alguém carregar o caixão da gente. A gente precisa ter pelo menos 4 amigos na igreja. 4 pessoas que você confia, 4 pessoas que, se você precisar de alguma coisa, você pode chegar para essas pessoas e falar aquilo que você deseja falar. É difícil. Na nossa época, está muito difícil, mas é preciso. A gente precisa trabalhar com isso, né?
como a vocação e os dons são distribuídos pelo Espírito Santo, a gente precisa buscar isto em oração. Uma coisa que eu aprendi estudando esse texto é que quando a gente busca a vontade de Deus, Deus não vai deixar a gente em dúvida. Deus vai usar a gente para esclarecer e falar com a gente. E eu fico assim muito contente com isto, porque primeiro que a gente não sabe tudo na vida, a gente está numa caminhada que a cada dia a gente aprende coisa nova. Mas o que deixa a gente claro com relação a esse texto, quando a gente vê na Bíblia que até a mula de Balaão falou, você não me bate não, eu estou querendo te levar para cá, você está querendo ir para lá, você não pode ir para lá. Você está me batendo, mas você está me batendo errado. Né? Eu não sei se os irmãos conhecem esse texto, mas é assim. Às vezes acontece isso com a gente, né? Deus está falando, olha, seu caminho é esse. Seu caminho não é aquele. Mas a gente insiste nisso, né? Os dons podem ser desejados e até buscados em oração. Entretanto, eles têm livre e progressivo curso quando desenvolvemos o nosso ministério na igreja local. Irmãos, essas coisas que eu estou falando aqui, elas não vão acontecer de uma noite por dia. Isso é um trabalho contínuo. O resultado não vai ser na hora que eu começo a fazer o trabalho. Paulo disse que uns plantam, outros regam, né? Cada um tem uma habilidade. Mas o que Deus me pede para fazer dentro da igreja, eu preciso fazer. Uma outra coisa importante que o texto fala, e eu já falei anteriormente, a igreja é comparada a um corpo humano. Cada membro do corpo desempenha uma tarefa importante e no final redunda para o bem do próprio corpo. Cada membro desempenha uma tarefa. O que eu vejo com isso? Que tudo que Deus fez na vida de cada um de nós é perfeito. Devemos entender que todos os membros, braço, perna, olhos, ouvidos, juntos formam um corpo e cada um em particular não sobrevive sozinho. Cada um tem a sua função. A igreja também é assim, nós somos membros do corpo de Cristo, que é a sua igreja. Unido, damos sequência por meio da evangelização, obra que Cristo iniciou com a sua morte e ressurreição. Quando cada um de nós descobrimos qual é o nosso papel e a nossa importância na igreja, a igreja vai marchar. Por que a igreja fica pesada, às vezes, para o pastor administrar? É por causa da confusão de algum irmão dentro da igreja. Eu acredito e penso assim, que a maioria dos problemas que acontecem na igreja, que se houvesse uma boa conversa, a coisa resolvia. Não precisava confusão. O problema é que muitas das vezes a gente tem um mecanismo de defesa muito forte dentro da gente e a gente quer que a nossa ideia prevaleça. E eu posso não estar certo no meu pensamento. E eu vou ter que concordar que a ideia do irmão é melhor do que a minha. Mas o problema, irmão, é que a gente
acha que a gente sabe tudo. E tem alguns que, pela sua ignorância, têm até certeza, né? Pela ignorância, porque ninguém sabe tudo, né? Romanos 12, 3, Paulo fala que cada um crente em particular deve pensar com moderação. Aqui é que o bicho pega pro nosso lado, né, irmão? Pensar com moderação. Se você veio para a igreja com um espírito armado, não é moderação. E isso a gente precisa pensar. Espírito com moderação, né? A gente precisa disto, né? A gente precisa, porque com cautela, sem arrogância, respeito do seu lugar na igreja, porque toda vocação não nos é concedida. Toda vocação nos é concedida pela graça de Deus. E o nosso chamado deve ocorrer segundo a medida da fé, ou conforme a convicção implantada em nosso coração pelo Espírito Santo. Cada um Deus vai agir de uma forma, irmãos. Cada um Deus vai trabalhar. E o texto aqui também, ele traz uma coisa interessante, que ele fala: Deus, por livre escolha, decide quem deve ser a boca, pregador, intercessor e cantor, conselheiro, professor, olhos, profetas, idealizador e administrador, pés, missionário, intercessor, evangelista, as mãos, os contribuintes liberais, diaconia, cabeça, pastores e líder e administrador. São essas três pessoas que é colocado dentro da igreja como cabeça da igreja. Os pastores, a liderança, os líderes e o administrador. Efésios 4, 11. Foi assim que Jesus fez, né? Com a escolha, que Deus fez com a escolha de Moisés, Josué, Davi e todos os apóstolos, inclusive Paulo, né? Então foi Deus que escolheu cada um, né? E aqui vai uma orientação boa para a gente. Se o pastor tiver habilidade ou a liderança na indicação e na escolha das pessoas certas para a função, a igreja vai andar. Eu não posso escolher uma pessoa na igreja para determinado cargo porque ele é meu amigo. Eu preciso saber se ele tem capacidade para desenvolver aquilo que eu estou indicando. Estou escolhendo. Se eu tenho essa capacidade, a igreja vai andar, porque foi isso que Jesus fez, Deus fez. Deus escolheu cada um, até aqueles que tinham um temperamento meio forte. Mas Deus tinha um grupo com ele, né? E às vezes essas pessoas explosivas, ela ajuda muito na igreja. Porque ele tem coragem de bater de frente com a gente. E tem aqueles que aceitam tudo no banco, a gente nunca vai saber se está agradando ou desagradando. Então, quando tem pessoas que enfrentam a gente, enfrentar com educação também, né, meus irmãos? Não é chutar o balde, não, né? É falar com educação, né? Quando você tem razão, você não precisa gritar. Não precisa gritar com ninguém. Esse é o ensinamento que a gente aprende aqui com Paulo, né? Deus escolheu cada um para funções diferentes. O comentarista aqui, ele diz que a realização tem livre curso quando cumprimos o nosso chamado.
que eu entendo com isto aqui? É que quando nós deixamos Deus fazer a obra no coração de cada um de nós, o curso do nosso trabalho vai ser mais leve, né? O comentarista aqui, ele faz uma colocação que Cristo nos adverte na palavra da videira. Todo ramo que não dá fruto, né? Todo ramo que estando em mim, ligado à igreja, não der fruto, obediência e chamado de Deus, produtividade, ele corta, corrige, disciplina. Lucas 13, de 6 a 9. E todo que dá fruto, né? Vai haver crescimento e vai haver produção. Outra palavra, todo crente tem condição básica para produzir e deve fazer isso com expressão de gratidão e verdadeira devoção a Deus. Qual é o contexto disso aqui, meus irmãos? É que as coisas dentro da igreja, o trabalho de Deus, não deve ser um fardo para nenhum membro da igreja. Se você não está sentindo bem naquilo que você faz, chega para a diretoria e fala: irmãos, não estou me sentindo bem, não estou dando conta, eu preciso de ajuda, ou me substitui, ou me ajuda a fazer isso, isso e isso. A gente precisa ter coragem de entender que a nossa capacidade dentro do trabalho de Deus, ela também é limitada. Mas eu preciso estar bem ciente que quando Deus me chama para uma função dentro da igreja, Ele me capacita. O problema todo nosso é que muitas vezes as pessoas são assoviadas. Elas não são indicadas dentro da vontade de Deus. Eu gosto muito do nosso sistema batista, que ele tem um princípio de escolher uma comissão para indicar as pessoas. Não fica tudo na mão só de um líder. Nós temos denominação que o pastor é que faz tudo. Mas não é papel do pastor. O pastor é para pregar, para aconselhar, para lutar com os membros, acompanhar os membros da igreja. As tarefas executivas são dos membros da igreja. Deus deu o dom é para aquele membro fazer. O que o pastor pode fazer e deve, se o irmão não está desempenhando bem a função, chega para o irmão e conversa com o irmão. É função dele cobrar das pessoas e administrar as pessoas. Mas a gente precisa aprender isso. Muitas das vezes a gente não faz o trabalho com gratidão, com satisfação, porque nós não temos coragem de chegar para a liderança e falar: olha, eu não tenho capacidade para isso, ou eu não gosto de fazer isso. Você não é obrigado a gostar ou deixar de fazer determinadas coisas. O trabalho na igreja, ele é um trabalho voluntário, ele tem que ser feito com o coração. Se eu não tenho isso em mim, se aquilo que eu faço não é dessa forma, eu estou no lugar errado. E há muitas pessoas na igreja que estão exercendo função errada. Ele poderia ser bem melhor em outra atividade. Por isso que eu falei no início que cada um de nós precisa descobrir qual é o seu dom dentro da igreja. E uma certeza eu tenho, meu irmão: Deus não salvou você para ficar sentado em banco, não.
Deus salvou cada um de nós é para trabalhar. Eu não tenho que cruzar os braços e ficar esperando tudo pelo pastor ou pela liderança. Eu preciso colocar a mão na massa, e os irmãos estão me entendendo, né? Paulo, ele nesse contexto, ele fala uma coisa muito importante. Porém, nada considero vida preciosa para mim mesmo, contanto que eu complete a minha carreira e o ministério que recebi do Senhor Jesus para testemunhar o evangelho da graça de Deus. Cada um de nós recebemos da mão de Deus um ministério para testemunhar da graça de Deus. Agora, meus irmãos, aqui vai uma colocação interessante. Tem pessoas dentro da igreja que, se você parar para conversar com ele, você chora a noite toda com ele, porque ele não consegue visualizar nada de bom que a igreja faz. Ele só vê defeito na igreja. E quando você vê só defeito na igreja ou nas pessoas, isso vai refletir em quem? Em você mesmo. Se você só vê coisa errada, meu irmão, por que você não vai ajudar a consertar então? Por que em vez de você estar criticando, você não ajuda a consertar? Porque dá trabalho, né, irmãos? Às vezes consertar um erro de uma decisão tomada errada, ela dá trabalho, mas é preciso fazer, enquanto é tempo, né? E aqui o apóstolo Paulo, ele fala que para o apóstolo era questão de vida ou morte o cumprimento do seu chamado. E o seu chamado e sua realização pessoal dependia dessa obediência. Qual é o contexto aqui? Para Paulo, era uma questão de vida ou morte, o cumprimento do seu chamado. E para nós? Qual é o conceito que eu tenho do chamado de Deus para a minha vida? Qual é o conceito que eu tenho com relação à obediência no chamado de Deus? Eu já disse que Deus não salva ninguém à toa. Ele tem um propósito em cada um de nós. E é esse propósito que a gente precisa aprender. Aprender e obedecer, porque tem muita gente que escuta, mas não presta atenção. É igual a Voz do Brasil, né? Todo mundo escuta, mas ninguém presta atenção no que está falando, né? Então a gente precisa deste contexto. Prestar atenção e obedecer à vontade de Deus. Outra coisa importante está lá em Hebreus 12:1, né? O livro de Hebreus, ele nos incentiva a corrermos com perseverança a carreira que Deus nos deu. E para isso precisamos nos desembaraçar de tudo que impede o nosso avanço. Às vezes, irmãos, a gente troca as atividades da igreja por muito pouca coisa, né? Eu já estou caminhando para o final. A gente troca os trabalhos da igreja por qualquer coisa. A gente fica doido para aparecer um negócio para a gente não ir na igreja. E deveria ser o contrário. Prioridade para nós, irmãos, é a presença de Deus. E nós podemos ajudar a igreja nesse sentido. Nós precisamos ter cuidado com isso. Muitas das vezes, irmãos, nós temos mais facilidade em perder tempo com a nossa casa, com o nosso carro,
com estudo, trabalhem demasiadamente, né? Às vezes a gente transgride com isto a vontade revelada de Deus. E essa ambição egoísta nossa, ela precisa ser controlada. Vaidade pessoal, materialismo e vida desregrada. Então, irmãos, a gente precisa entender com isso que o lugar da gente na igreja é para o crescimento do reino de Deus. Deus convocou cada um de nós para a sua obra, é para que ela cresça, né? A conclusão nos diz que Deus, dentro e fora da dependência da igreja, há muita coisa para se fazer na obra de Deus. E todas elas são importantes. Desde a limpeza do santuário até a pregação do evangelho. O importante é estar na hora e no lugar designado por Deus, fazendo exatamente aquilo que é chamado. A ordem de Deus, com ordem e decência. Não há ministério na igreja, e não há ministério na igreja local que não precise de cobertura pastoral. Ou seja, absolutamente independente. Não há nenhum ministério na igreja independente. É um corpo, né? E eu espero que com essas palavras Deus tenha colocado no coração de nós a necessidade de descobrirmos o nosso lugar dentro da igreja. E que o Senhor nos abençoe a sua palavra. Vamos orar mais uma vez. Pai, nós te agradecemos pela oportunidade que tivemos nesta manhã. Agradecemos-te porque sabemos que o Senhor cuida de cada um de nós. E nós temos certeza absoluta que o Senhor vai transformar as nossas vidas naquilo que precisa ser mudado. Abençoa cada membro, Senhor. Abençoa cada função, cada diretor, cada irmão que faz parte desta igreja. Que ele saiba que ele é importante para esta igreja. Que o trabalho dele faz parte desta igreja. Obrigado, meu Deus, por tudo. Guarda cada um de nós. Mais uma vez te pedimos, em nome de Jesus. Amém.